salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele leitou esse salmo ao Senhor, onde ele começa esse texto exaltando o nome do Senhor, por ele ter livrado a sua vida dos seus inimigos. O Senhor não tinha permitido que os adversários de Davi triunfassem sobre ele, nem se alegrassem sobre ele. Aonde ele declara que em meio a toda aquela aflição, ele clama ao Senhor, e o Senhor o curaste. O Senhor fizeste a sua alma sair daquele sepulcro de angústia. E em seguida, ele declara, porque a sua ira dura só um momento. Irmãos, Deus, mesmo sendo um ser soberano, supremo, a Bíblia faz questão de dizer que por um momento ele se ira. Mas é tão maravilhoso em saber que no mesmo texto está dizendo que é por um só momento, não é permanente. Porque a gente percebe, pastor Fábio, que muitas vezes tem pessoas que querem tomar a ira de Deus como fosse sua e quer fazer juízo contra seus próprios irmãos, achando que aquele zelo que ele acredita ter é o que Deus está sentindo também pela vida do outro. E Davi faz questão de dizer, a sua ira dura um só momento. Se a gente pudesse exemplificar aqui nessa terra como é que seria essa ira um só momento, a gente vai tomar como exemplo a ira de pais, de mães. Quando seu filho erra, quando sua filha comete algo que lhe deixa irada, que muitas vezes até chega o momento da disciplina, como diz a palavra, usa a vara. Mas a ira de uma mãe por um filho é algo momentâneo. Aquela ira jamais se converte em ódio, jamais se transforma em um sentimento maligno. Você pode perceber que a ira é por causa do erro, mas logo que ela disciplina, que ela tenta trazer ali a correção, aquilo passa, é passageiro, é momentâneo. Porque a vontade daquela mãe, daquele pai, é que o filho crie nele, em nossas palavras, crie nele juízo, e que ele venha seguir os seus conselhos, seguir a sua orientação, seguir a sua direção. Pai nenhum disciplina filho porque está gostando, porque está querendo. Pai nenhum pega a vara para usar do filho porque tem prazer naquilo. É porque ele entende que é necessário disciplinar para impor limites, para saber que tudo aquilo que o filho vier fazer de errado assim aos nossos olhos, irá trazer para ele uma consequência, e essa consequência muitas vezes será ruim. Então, quando Deus se ira, meu irmão, quando eu e você venhamos a pecar, não é porque o meu e o teu pecado está fazendo mal a Deus, não. É porque Deus está se irando ali, porque Ele sabe que aquele pecado trará uma consequência para a sua vida. Porque o meu e o teu pecado não faz mal nenhum a Deus. Deus é santo, é poderoso, é supremo. Deus está ali no seu lugar separado. Porém, o prazer dele é que nós venhamos acertar, porque ele quer ter o prazer de nos receber no seu reino. Então, quando a ira do Senhor vem, não é porque ele ficou com raiva de você porque você pecou, é porque ele está irado porque aquela falta ali vai te trazer uma consequência que pode te levar a se afastar da sua presença. E é isso que muitas vezes nós não entendemos. É isso que nós muitas vezes não compreendemos. A gente quer muitas vezes pegar alguns textos do Antigo Testamento e utilizar como se Deus fosse aquele ser vingativo, aquele ser perverso,
Olha, teve coisas que aconteceram no Velho Testamento que eram necessárias devido à época, meu irmão. Aí, outro momento, eu já vi pessoas pegarem textos isolados do Novo Testamento também. Utilizar aquele texto, muitas vezes, onde Simão Pedro recebe a oferta ali de um casal e o casal acaba mentindo. E devido à mentira, eles caem mortos ali, né? Por que Deus permitia aquela situação? Porque cá entre nós, irmão. Você já pensou se o Senhor permitisse esse tipo de coisa hoje? Quanta gente não cairia morto por estar mentindo? Quantos de nós não cairíamos mortos? Mas no momento que Safira e o seu esposo fazem aquilo, eles estão agindo no meio da igreja como se Deus não se fizesse presente ali naquele meio. Eles tomam uma atitude egoísta de querer se sobressair porque eles acham louvável aquilo que Bernabé fez em ter vendido todos os seus bens e depositado aos pés dos apóstolos, a qual eles querem imitar ali de uma forma porque estão querendo receber o prestígio que Barnabé recebeu no meio dos irmãos, devido à sua atitude de fé. Mas eles não estão fazendo aquilo por amor, porque Deus tocou no coração deles, de maneira nenhuma. A intenção deles é totalmente diferente, é uma intenção egoísta, é querer o aplauso dos homens, é querer ser admirado pelos outros, né? Querer o status no meio da igreja, no meio da congregação, o status de homens e mulheres de fé, de pessoas que abriram mão, quando na verdade não era aquilo. E eles fazem como se aquilo eles estivessem fazendo para os homens e não para o próprio Deus, porque se eles tivessem consciência de que Deus se fazia presente ali, eu acredito que com certeza eles não tomariam tal atitude. E aí você percebe que até pelas palavras de Simão Pedro, quando eles lhes repreende o esposo, depois repreende a mulher, porque a mulher vai lá e mente novamente, né? Porque já tinha entrado em concordância com seu esposo. Simão Pedro diz: olha, por que vocês estão mentindo para o Espírito Santo? Ou seja, vocês acham que vocês estão enganando a quem? A nós homens. Vocês estão querendo mentir para o Espírito Santo. E logo em seguida ela cai ali morta. E o texto diz que o temor caiu sobre a igreja. Você não vê em outros textos acontecer da mesma forma. Por quê? Porque a mensagem que Deus queria passar já tinha sido passada nessa situação de que Ele verdadeiramente se fazia presente no meio da igreja. E aí era necessário que a igreja temesse ao Senhor. Era necessário que a igreja entendesse isso. E a gente vai vendo que enquanto as situações vão acontecendo e nós nos tornamos julgadores ao ponto de agir de determinada forma, como se o Senhor ficasse irado de maneira permanente contra aquela pessoa, contra aquela ação daquele irmão. A ira do Senhor dura um só momento. É o que o texto está dizendo aqui, porque a sua ira dura um só momento. No seu favor está a vida. Irmão, Deus não quer de maneira nenhuma estar derramando a sua ira sobre a vida dos seus, não. O Senhor está querendo derramar o seu favor. Ele está querendo gerar vida sobre nós. Ele está querendo nos guiar no caminho para a vida eterna. A ira virá porque é necessário que nós saibamos que o Senhor se entristece com aquilo. E que...